Bem-vindo à nossa palestra da lição 20 do BSF, Evangelho de João. Gostaria de perguntar primeiramente se você já foi odiado. Se a gente pegar no dicionário o que é ódio, é sentimento de profunda inimizade, aversão, antipatia, repugnância, ira, rancor, duradouro, violento e duradouro, sentimento de repulsão, horror. Eu já fui odiado e muitas vezes eu não sabia o porquê, porque eu estava sendo odiado. E esse texto de João vai nos ensinar por que somos odiados pelo mundo, por que certas pessoas têm repugnância em relação a nós. Para isso, gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 15, verso de 1 a 25. Vamos dividir em do 1 ao 11, permanecer na videira, do 12 ao 17, permanecendo com outros ramos, e do 18 a 25, permanecendo odiado pelo mundo. O mundo nos odeia porque seguimos a Cristo, a luz, e a luz incomoda. Começando aqui pela permanecer na videira, vamos responder 3 questões, que é quem, como e porquê. Quem está envolvido enquanto permanecemos na videira? Versículo de 1 a 5 responde essa pergunta. Versículo 1, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Jesus é a videira verdadeira e Deus é o agricultor. Esta é a 7ª declaração eu sou de Jesus do Evangelho de João. Jesus é a videira, o sustentador da vida, o canal pelo qual o alimento flui para o cristão, permitindo a produção de frutos. No versículo 5, que os discípulos e os cristãos, por consequência, são os ramos que permanecem ligados à videira. Apesar da menção ser claramente dita aos discípulos, podemos tirar um princípio disso, pois como Paulo menciona em Romanos 11:17, se alguns ramos foram cortados e vocês, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da ceifa que vem da raiz da oliveira. Ou seja, fomos enxertados na vida de Cristo e fazemos parte da videira. Declaração eu sou, perto da crucificação e ressurreição e ascensão de Jesus. Ela é muito importante. Os discípulos estão prestes a ser separados fisicamente de Jesus, seu mestre, líder e salvador. Como o relacionamento deles com Jesus, o relacionamento deles com Jesus continuaria. Jesus se proclama a videira, aquele que dará sustento contínuo aos discípulos. Vamos lembrar que eles estão anterior ao Pentecostes. Jesus estava prestes a deixá-los. Então eles teriam um período ali de permanência sem Cristo. Jesus se proclama a videira, a fonte de sustento, a palavra. Um ramo não pode viver separado da videira. A dependência total está implícito no relacionamento com Cristo. Praticamente em Cristo, a videira, os ramos são frutíferos, pois recebem da videira tudo o que é necessário para uma vida. E como isso é feito? É permanecer. Permanecer para dar frutos. Observe que Jesus não ordena eles darem fruto, né? Jesus não ordena e não frutos, né? Porque o fruto aqui ele está no singular e a gente já vai falar um pouco sobre isso. Mas aqui o fruto não era uma ordem, era permanecer para dar frutos. Ele só ordena que fiquem ligados, né? Porque certamente resultará em fruto. Sabemos que o Espírito Santo foi derramado após a ascensão de Jesus e com isso o fruto do Espírito veio. E temos esse fruto. Com o batismo, com o Espírito Santo,
à maturidade espiritual, desenvolvemos mudanças no nosso caráter para sermos parecidos com Cristo, mas parecidos com o fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5:22. Sabemos que o verso 6 é uma aplicação da época somente para os discípulos. Somente eles tinham a antiga aliança de ser judeus e eles poderiam retornar para isso. Ou seja, escolhendo não permanecer em Cristo até o dia do Pentecoste e o selo do Espírito Santo. Se eles não tivessem permanecido, isso não teria ocorrido. Nem o derramamento do Espírito Santo, nem o selo do Espírito Santo, isso seria lamentável, pois nós também não teríamos salvação. Então Cristo orienta claramente que para eles permanecerem, pois a salvação viriam pela igreja, para gerações futuras. E para eles aqui tinha uma aplicação dolorosa que vem do verso 6. Que se não permanecessem, a antiga aliança não daria mais salvação. E eles seriam lançados no fogo. Eles seriam cortados e lançados no fogo. Então eles tinham essa escolha de não permanecer em Cristo. Muitos tentam fazer uma aplicação do verso 6 para os cristãos hoje em dia, o que eu acho extremamente perigoso, pois contradiz o que Jesus diz no próprio capítulo 10 de João, verso 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais permanecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as me deu, para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. E também de Efésios 2:8, que diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E Romanos 11:29 diz: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então a aplicação aqui clara de Cristo era anterior ao derramamento do Espírito Santo para os judeus discípulos que estavam seguindo Cristo, que poderiam não permanecer e retornar à aliança antiga. Isso deixava claro que vocês serão lançados no fogo, vocês irão para o inferno se não me seguir, se não permanecer em mim. Conseguimos tirar muitos ensinamentos desse texto, mas a aplicação do verso 6 é exclusivamente para os discípulos que estavam sendo preparados para Cristo deixá-los, que Cristo estava indo para um caminho que só ele poderia ir, que era a crucificação. Jesus menciona no verso 7, minhas palavras permanecem em vocês. Vocês estão prestes a ser separados. Eles estavam prestes a ser separados do seu mestre. Eles deveriam exercitar a fé somente através da palavra de Jesus. Então, aqui o porquê. Jesus disse as razões para os discípulos permanecerem em Cristo. Ainda bem que permaneceram e fundaram a igreja, pois somos fruto dessa permanência. Primeiro motivo, meu Pai é glorificado. Verso 8. Segundo motivo, serão meus discípulos. Terceiro motivo, permanecerão no meu amor. Quarto motivo, a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então eles tinham motivos para fundar a igreja e para permanecer em Cristo. Vemos como Deus foi glorificado na fundação da igreja e da permanência dos discípulos até o Pentecostes. E depois, ali eles receberam o selo do Espírito Santo e a igreja foi formada. Nós podemos tirar algum tipo de lição disso, pois quando recebemos o Espírito Santo e nos enchemos dele, temos o fruto, não frutos, temos o fruto, pois o fruto é singular. Nós recebemos tudo nesse fruto: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade,
a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, mencionados por Paulo em Gálatas 5, de 22 a 23. E se não estamos cheios do Espírito Santo, mesmo recebendo o Espírito Santo, significa que não estamos seguindo o que o Paulo diz em Efésios 5,18, onde ele diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Aqui é uma questão que cabe a nós. Aqui temos sim um mandamento, um direcionamento, uma ordenança parecida com essas dada aos discípulos. Por isso que podemos fazer um paralelo, não 100% do texto, mas conseguimos tirar a aplicação para nós. E como nós fazemos isso? Como somos cheios do Espírito Santo para darmos o fruto do Espírito Santo? Paulo continua em Efésios 5:19. Ele fala: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constante ao Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E sujeite-se uns aos outros por temor de Cristo. E essa parte de sujeição, Efésios continua explicando como pais, filhos aos pais, esposas aos maridos, servos aos seus senhores. E ali tem toda uma ordem clara de como fazer isso para ser cheio do Espírito Santo. Condição. Temos um paralelo de permanência em Cristo, um pouco diferente, pois estamos pós-derramamento do Espírito Santo. A permanência dos discípulos era mais séria, pois sem eles não teríamos nem o Espírito Santo hoje, não teríamos nem a igreja, não teríamos o derramamento do Espírito, o Pentecoste. Então ali eles tinham, essa ordenança de Cristo foi mais séria a eles. Glória a Deus por essa permanência. E com isso a gente chega ao nosso primeiro princípio. Os discípulos permanecidos em Cristo, a videira, nos trouxe salvação. Os discípulos permanecidos em Cristo, a videira, nos trouxe salvação. Através da mensagem dada, através da permanência em Cristo, feita pelos discípulos, o fruto e o amor foram trazidos para nós. E com isso temos a igreja. A igreja foi fundada sobre essa permanência, a permanência deles. Crer nas palavras de Jesus trouxe salvação para os discípulos e para a igreja. Através do Espírito Santo temos o fruto dele: amor, paz, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como saber que você tem esse fruto te encoraja a desenvolvê-lo com louvores a Deus, dando graças a Deus por tudo e sujeição uns aos outros? Como está o seu momento de adoração e louvor? É o tempo que sobra? Você tem se indignado com tudo? Com política, serviço, negócios, deixando de lado o espírito de gratidão? Como tem sido a sua submissão? Submissão não é inferiorização, é estar na mesma missão. Permanecendo com os outros ramos, verso 12 a 17. Como disse Paulo em Efésios 5:21, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo, um dos requisitos para sermos cheios do Espírito Santo. Aqui temos Jesus primeiramente ensinando os discípulos como fazer isso. Primeiro, amar como Jesus os amou. O maior mandamento, o maior amor é aquela pessoa que dá a vida pelos seus amigos. E Jesus fez isso. Jesus deu a vida para perdão dos pecados, para a salvação. E isso é uma condição de ser amigo de Jesus. É amar uns aos outros. Então, se somos amigo de Cristo, devemos amar uns aos outros. A escolha de Jesus tem o propósito de darem fruto. Novamente, o fruto singular, o fruto do Espírito que temos hoje. Quando fomos batizados, cheios do Espírito, esse fruto aparece.
Dando fruto que permanece, traz a consequência de ter pedidos concedidos. Isso é uma consequência muito boa. Verso 16: vocês não escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Jesus tinha claro que a permanência dos discípulos era o início da igreja. Ou seja, essa permanência e amor deveria ser o propósito. E com isso, a gente chega ao nosso segundo princípio. Os discípulos permanecidos em Cristo, a videira, trouxe amor. Os discípulos permanecidos em Cristo, a videira, trouxe amor. Sabemos que em Atos muitos discípulos e, consequentemente, em Atos apóstolos, morreram por amor à igreja. Eles deram a vida por essa permanência em Cristo. Sabemos também que outros cristãos morreram por permanecer em Cristo e amor à igreja, aos cristãos. Amor não é afeto. Amor não é controle. Amor não é regras. Amor não é manipulação. Amor não é carinho. Amor é permanecer em Cristo. Se você quer saber o quanto você ama uma pessoa, é o quanto que você está disposto a pregar o evangelho da salvação para ela. Porque isso é amor. Amor é você pregar o evangelho para uma pessoa, sabendo até mesmo que você pode perder a sua vida por essa pregação. Esse é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é aquele que presenteia a pessoa com um dom irrevogável. O verdadeiro amor é aquele que presenteia a pessoa com a salvação eterna. Proporcionar o caminho da salvação, nem que isto custe a sua vida. Isto é o verdadeiro amor. Falaremos de perseguição na terceira parte, mas eu gostaria de perguntar antes: como está o seu amor? Prefere manter o amigo e perder a oportunidade de falar de Jesus? Lembre-se, o verdadeiro amor é a mensagem da salvação. Terceira parte, permanecendo odiado pelo mundo. Como eu disse no começo, quem nunca foi odiado? E se você já foi odiado, você sente muito bem o que é isso, o que é essa rejeição. E Jesus fala aos seus discípulos sobre os obstáculos que eles enfrentarão. O ódio. Viveram muito ódio. E vivemos isso também. Alguns mais, outros menos. Mas somos odiados. Odiaram e odeiam por um motivo: o Evangelho. Odeiam Cristo, logo nós também. Se o mundo os odeiam, tenham em mente que antes me odiou. Verso 18. Verso 19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhe disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. 23. Aquele que me odeia também odeia o Pai. Eles odeiam Deus também. Mas agora eles viram e odiaram a mim e ao Pai. Eles viram... Se eu não tivesse realizado no meio deles as obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Continuando no verso 24. Verso 25. Mas isso para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Eles odiaram por um motivo a Cristo, pelas obras de Jesus. E eles odeiam Deus também. As obras de Jesus revelam o escuro e a corrupção do coração daqueles que não seguem Cristo. João 3, 19 e 20 diz: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Isso foi profetizado. Odiaram sem razão. Odiaram Jesus sem ele fazer nada. Jesus é a luz e a luz incomoda as trevas. E aí traz ódio. Com isso a gente chega ao nosso terceiro
e último princípio: odiados como Cristo para a pregação do Evangelho. Odiados como Cristo para a pregação do Evangelho. Como a sua luz tem brilhado no mundo? O mundo tem te odiado? À medida que estamos agradando o mundo, estamos menos parecidos com Cristo, estamos menos cheios do Espírito Santo, menos fruto do Espírito. O termômetro para saber o quanto estamos levando o amor, o Evangelho, é quantas pessoas têm se levantado contra nós, nos perseguido, nos odiado. Nós temos sido odiados por levar a palavra da salvação, por resgatar vidas. Sabemos que Jesus, o nosso modelo, ele foi odiado, o nosso mestre. Logo seremos também. E o ódio, ele tem uma raiz, um rancor por essa pessoa estar com as suas obras más reveladas. Mas nós temos que ter certeza que, mesmo para aqueles que nos odeiam, quando a gente prega o Evangelho da salvação, nós estamos os amando. Nós estamos amando a pessoa, dando a ela a oportunidade que ela tem de ter salvação. Tenha uma ótima semana. Até semana que vem. Deus te abençoe.